Olá pessoal do Instagram, hoje a gente está aqui, eu sou a Patrícia, embriologista do IPGO. Sou o Dr. Meu nome é Dalmo, sou urologista aqui do IPGO e nós vamos hoje abordar o tema infertilidade masculina. Um tema interessante, atual. Sempre lembrarmos que o casal infértil tem o fator masculino envolvido em quase 40% das vezes. Importante a gente fazer. Pronto, voltamos. Presença de varicocele, hábitos e vícios como obesidade associada a algum uso de medicamentos. Atualmente se faz uma investigação muito mais aprofundada a respeito do tema do que há 15, 20 anos atrás. A ideia hoje é a gente discutir e conversarmos a respeito do tema. Exato. Então, para iniciar, como que a gente faz a avaliação do homem? Qual que é o primeiro exame? O exame inicial é o espermograma, que vai dizer qual a concentração que esse paciente, concentração, motilidade, morfologia. Então, é a partir daí que a gente vai iniciar a avaliação da fertilidade masculina. Também temos outros exames, dependendo do urologista, como o Dr. Dalma aqui na clínica, ele pede o espermograma com processamento, fragmentação. Então, isso vai depender todo do quadro de que o paciente se encontra, do que ele quer descobrir com o fato de ele não estar engravidando a sua esposa, tá? E algumas perguntas que surgiram, eu vou estar falando aqui com o Dr. Dalma, ele vai estar respondendo e eu também vou complementando, tá? Como eu disse, teve uma pergunta de como saber se o marido é estéril. Então, primeiro pelo exame de espermograma, que vai avaliar toda a parte motilidade, microscopicamente, macroscopicamente, como essa coleta, a coleta é realizada por masturbação. O preparo é de 2 a 5 dias de abstinência sexual, tá? Muitas vezes, o paciente na hora da coleta, ele está nervoso. Então, por isso que a gente pede para avaliar mesmo a fertilidade, depois de 15 dias, mais um espermograma, porque ele pode estar muito nervoso, perder essa amostra seminal durante a coleta, ele tem vergonha de falar muitas vezes, né, que perdeu, e essa concentração na hora da avaliação pode vir baixa, tá? Então, a gente pede para repetir, para ter certeza ali do resultado, e a partir daí dar continuidade a um tratamento. Só para complementar aqui a Patrícia, a gente sempre vai começar com um espermograma, né? Importante dizer sempre que nenhum espermograma ele é uma prova, um atestado de fertilidade daquele indivíduo, né? É um exame falho, é um exame que existem várias diferenças, então depende também do lugar onde é feito, a experiência do profissional que realiza esse exame. É importante essa questão da coleta, porque o terço inicial do volume ejaculado é o que a gente chama de porção ouro. É a porção onde vão os melhores espermatozoides. Isso normalmente ele ainda é um líquido cristalino, né? E às vezes a pessoa não avisada disso, na hora da coleta, ela pode não coletar esse material. E daí é um exame que já se torna completamente comprometido. Exato, porque na primeira porção do ejaculado que tem a maior concentração de espermatozoide. E aí quando ele perde, a gente dá uma diferença aí na concentração. A Aninha Chave, ela teve uma pergunta sobre a varicocele. Você pode falar, por favor? Porque eu quero responder, achei interessante. Ela perguntou se a varicocele ela causa má qualidade do embrião. O que é a varicocele? Isso. E fez 2 perguntas. Essa aí. Meu marido é obeso, pretende fazer a bariátrica. Quais as chances de melhorar a varicocele? Okay. Eu já fiz 2 FIVs, a primeira negativa e a segunda perdi com 7 semanas. Vamos falar um pouquinho da varicocele, então? Bom, com relação à varicocele e embriões, não existe uma ligação direta. O selo da varicocele? A varicocele é a primeira causa conhecida em homens ligada à infertilidade. Cerca de 1/3 dos homens portadores de varicocele terão alguma queixa de infertilidade. O selo da varicocele com um espermograma
é uma presença de espermatozoides imóveis. Então, isso pode interferir no sucesso, no desfecho de uma fertilização, se for o caso, ou até mesmo uma gravidez natural espontânea. Mas isso não está ligado diretamente a alguma qualidade ou malformação de um embrião. Tá? Exato. Teve uma pergunta que subiu, não veio, de uma outra paciente, estava logo na sequência, você consegue dizer? O que significa no espermograma 88 amorfos? 88% de espermatozoides amorfos. Então, isso é avaliado a partir da morfologia, tá? Então, o espermatozoide apresentando mais de uma alteração, a gente o classifica como amorfo. Então, se ele tem 88%, é uma taxa alta, né? Melhor fazer uma avaliação num laboratório especializado para a gente confirmar se realmente é essa porcentagem tão alta. A Joana perguntou, ela falou, olá, meu esposo já tratado está com 40% de fragmentação de DNA. Terei risco de falha na FIV por esse motivo? Quer comentar? É possível. O exame de fragmentação de DNA, hoje ele cada vez mais ele é empregado. O que ele significa para nós do ponto de vista clínico? Ele nos dá uma estimativa do sucesso ou o insucesso de uma gravidez natural ou até mesmo de um sucesso de uma fertilização. Vários fatores vão ocasionar essa fragmentação de DNA. A própria varicocele, a obesidade, estresse, isso faz com que haja uma fragmentação além da membrana do espermatozoide, da própria cadeia do DNA do espermatozoide, o que acarretando então os baixos índices de sucesso de gravidez natural, de fertilização e até mesmo de abortamento. Então, a gente sabe que a fragmentação ela oscila. Esse paciente, a gente considera uma taxa normal, todo espermatozoide vai ter uma taxa de fragmentação. A gente considera aproximadamente 16%, normal, 16%, né? Um pouco mais ou um pouco menos. 40% a gente já classifica como uma fragmentação alta. Agora isso muda com mudança de hábitos, com atividade física, alimentação saudável, redução de álcool, tabaco, por exemplo, a própria obesidade é outro fator. Doenças associadas à varicocele é um exemplo típico, né? Então, a partir do momento que você corrige a causa ou as causas, essa fragmentação tende a reduzir e com isso aumentar a taxa de sucesso dessa gravidez. Isso, no laboratório também a gente, quando a fragmentação está aumentada do paciente, a gente utiliza uma técnica chamada PIXE, né, que vai então selecionar melhor os espermatozoides menos fragmentados para que a gente consiga então realizar a fertilização, a injeção intracitoplasmática, que é o ICSI. Tá? Então, ajudando aí esses pacientes com fragmentação aumentada. E também aqui no IPGO, a gente costuma, pode-se, né? Dependendo do protocolo médico, o Dr. Dalmo costuma prescrever antibiótico anti-inflamatório para que possa melhorar, diminuir essa fragmentação no paciente. Agora, outra pergunta. Qual a relação entre os hormônios masculinos e a produção de espermatozoides? Bom, a produção de espermatozoides ela se inicia com o estímulo central na hipófise e no hipotálamo, e a partir daí, com esse estímulo na gônada, no testículo, você tem a produção de espermatozoides. Então, faz todo sentido essa pergunta, porque qualquer alteração nesse sistema que a gente chama de hipotálamo, hipófise testicular, você pode ter um bloqueio que pode ser transitório ou não na produção de espermatozoides. Então, para citar um exemplo, existem algumas situações, algumas doenças endocrinológicas, por exemplo, que podem bloquear esse eixo. Então, você deixa de estimular o testículo com as gonadotrofinas LH e FSH, e com isso você deixa de produzir espermatozoides. Um outro exemplo disso é, por exemplo, o paciente que é obeso.
Tem uma pergunta, desculpa, doutor. Só tipo uma pergunta da Adriana Martino Freitas. Após a cirurgia, a varicocele pode voltar? É possível, após a cirurgia, que ocorra algum problema onde diminua a vontade de urinar? Bom, a primeira parte da pergunta, se pode voltar, pode, mas não é comum, a gente não vê isso normalmente. Hoje, o padrão ouro para operar uma varicocele é que se use, chamada técnica de Marmar com microscópio, com aumento de imagem, para quê? Para que você ligue, você amarre a maior quantidade de vasos, de veias dilatadas. A varicocele é uma doença vascular, no final das contas. É uma doença onde você tem uma dilatação, um refluxo do sangue venoso para o testículo, e isso, com o passar do tempo, o testículo vai aumentando de temperatura, você tem uma oxigenação pobre do testículo, e isso, com o passar do tempo, o testículo começa a produzir menos espermatozoides de menor qualidade. Quando você faz a cirurgia para corrigir essa varicocele, o ideal é que você use um microscópio cirúrgico para que você possa ser mais efetivo nessas ligaduras de vasos doentes e que não ocorra a recidiva. Normalmente a recidiva nesses casos ela não chega a 1% dos casos. Então não é comum, não é frequente vermos a recidiva da varicocele pós-cirurgia, mas ela pode acontecer. Fernanda, um beijão para você também, tá? Qual que é tem uma outra pergunta interessante. Se pode voltar a urinar? Se tem alguma ligação com a parte urinária, não. A não ser no perioperatório, se o tipo de anestesia foi uma raquianestesia, por exemplo, no primeiro dia, ele pode eventualmente ter alguma situação de retenção urinária, mas isso por não chega a dizer uma complicação da anestesia. Hoje a varicocele, a cirurgia é uma cirurgia que a gente procura fazer em regime de day clinic, ou seja, o paciente interna de manhã faz um procedimento de 40 minutos, 1 hora, e ele geralmente vai para casa no final da tarde à noite, né? Às vezes ele pode ter um quadro de retenção urinária no primeiro ou segundo dia em decorrência da anestesia. Fora isso, não tem como justificar um paciente ter dificuldade para urinar após uma cirurgia de varicocele. Oi, Eliandra, tudo bem? Ela mandou uma mensagem, uma paciente também muito querida. A Gislaine está perguntando se vasectomizado para de produzir espermatozoides. Não, ela não para de produzir. O testículo ele continua vivo, ele continua produzindo espermatozoides. É uma pergunta interessante. Então, ele deveria, como ele está fechado, você corta, secciona o deferente, que é o canal que leva os espermatozoides prontos do testículo até a uretra prostática e daí a emissão para fora, o que poderia acontecer? O testículo poderia explodir e não explode. Por que não explode? A partir do momento que você faz a vasectomia, há um aumento da pressão intratesticular, o testículo reconhece isso e ele começa a produzir um anticorpo contra ele mesmo. Então você continua produzindo espermatozoides, esses anticorpos eles se aderem ao espermatozoide e destroem esse espermatozoide e aquilo acaba entrando em um equilíbrio. Então, não explode o testículo depois de uma vasectomia. E, assim como um exemplo de uma fábrica, o testículo no homem, a não ser que exista algum fator, por exemplo, ele perdeu um testículo, ele teve um câncer, ele fez uma radioterapia, mas ele continua produzindo espermatozoide todos os dias. Então, um homem de 60 anos, um homem de 70 anos, ele continua produzindo espermatozoides, independente dele ter feito uma vasectomia ou não. Claro que isso implica na qualidade dele, mas ele continua produzindo espermatozoides. Você também tocou numa questão importante, né, da quimioterapia, radioterapia. Importante também não esquecermos de preservar essa amostra seminal antes de realizar a quimioterapia, tá? Então, andrologistas estão indicando muito, né, essa conduta de congelamento seminal. Perguntam, eu vou perder pós-descongelamento essa amostra? Olha, dependendo da concentração, motilidade, perde-se muito pouco, menos de 10, 20%, tá? Então, realiza-se muito esse procedimento de congelamento, o ideal é que seja antes da quimio-radioterapia, tá?
Obrigada. Marido com 6 meses de cirurgia. Um espermograma, 3 meses, houve melhora. A Adriana está perguntando. Após tomar antibiótico, repetindo o exame, o número de espermatozoides despencou. Ele fez acredito que com 6 meses de cirurgia de varicocele, ele fez o exame de espermograma, teve melhora, mas ele começou a tomar o antibiótico e piorou. É comum isso acontecer? Olha, é difícil, aí cada caso é um caso. A varicocele, a gente espera que o paciente tenha uma melhora na produção de espermatozoides, tanto em qualidade e em quantidade, em torno de 6 meses a 1 ano. Tem pacientes que não vão melhorar. Qual é essa taxa, esse índice? De literatura, se espera que haja uma melhora em 60% dos homens que fazem a cirurgia. Claro, um paciente que tem a indicação de se fazer a cirurgia de varicocele. E a gente espera que haja essa melhora de 6 meses a 1 ano. Claro que existem outros fatores externos que podem influenciar. Mesmo em pacientes que não têm varicocele, você tem essa produção de espermatozoides que ela oscila durante o dia, durante as semanas. Então, eventualmente, ele possa ter tido algum fator agora, que talvez não seja nem a cirurgia de varicocele, que tenha tido essa piora, tanto que houve aí a necessidade de uso de uma medicação, um antibiótico, não sei se teve uma infecção ou alguma coisa, mas a gente recomenda que se espere de 6 meses a 1 ano e faça a cirurgia em um outro espermograma para comparar. Outra pergunta da Joana. 45 anos para o homem é considerado uma idade já ruim para a qualidade dos espermatozoides? Não. Eu acho que 45 anos não é uma idade ruim, não. Lembrando que quanto maior a idade do paciente, a qualidade vai diminuindo, tanto cromossomicamente, a concentração, mas 45 anos ainda... Eu acho que não. Claro que cada caso é um caso, a gente tem que ver se existem outros fatores, doenças associadas, se tem obesidade, se já fez algum tratamento por alguma outra doença, alguma doença crônica, insuficiência renal crônica, coisas do tipo, que não é tão comum numa idade de 45 anos. Totalmente diferente de um homem, por exemplo, de 70, 80 anos, que eventualmente, indiretamente, por outros fatores, ele vai ter uma qualidade, uma concentração pior. Mas, em tese, se um homem de 45 anos saudável, ele tem uma produção boa. Tem uma pergunta que ficou um pouco para trás, mas já foi enviada 2 vezes, da Angélica. Tem como saber através de exames se o homem azoospermico encontrará esperma em uma captação? Sim. O espermograma vai avaliar isso, se ele tem espermatozoides presentes nessa amostra ou não. Aí, se ele for azoospermico, tem que ver a causa, se é obstrutiva ou não, né? Que pode-se fazer um PESA, se não for uma obstrutiva, mas isso é com o Dr. Dalmo. É uma pergunta interessante. O paciente azoospermico é um paciente que, por definição, não tem espermatozoides no sêmen. Então, a primeira coisa é você fazer um espermograma de qualidade. A gente sabe que isso hoje... Um laboratório especializado, no laboratório, exatamente. Por quê? Você sabe que, às vezes, laudado num laboratório que não é tão experiente, você tem um falso positivo de até 20%, que não é pouca coisa. Então, a primeira coisa é você fazer um espermograma bem feito, para você ter certeza se ele é azoospermico. Bom, ele é azoospermico, a gente classifica ele em obstrutivo, que são os que têm o melhor prognóstico. Exemplo de um azoospermico, por exemplo, é um paciente que fez vasectomia, um paciente que tem agenesia de deferente, que é uma doença genética, é um sinal genético. Então, esses pacientes, ele tem a produção normal, porém ele não consegue emitir os seus espermatozoides. Então, nesses casos é muito fácil, você faz uma punção aspirativa, normalmente do epidídimo, e por aí você aspira o material em grande quantidade. Geralmente até é possível até congelar esse material. Pacientes que são azoospermicos não obstrutivos, a gente consegue fazer diagnóstico em até aproximadamente 40%, 50% desses casos. Das causas conhecidas, existem os fatores genéticos, isso chega aí quase a 20%, que são as microdeleções do cromossomo Y, alguma alteração genética que você faz diagnóstico por cariótipo de banda larga.
e tem aqueles outros 50% que você não vai encontrar a causa, a etiologia do porquê o paciente não tem espermatozoides. Não quer dizer que você não possa tentar recuperar espermatozoides dessas pessoas. Existem técnicas para isso, a própria punção ou a biópsia, ou a cirurgia de microtese, por exemplo, são opções para esse tipo de paciente. Teve uma pergunta, não lembro o nome da pessoa agora, desculpe, perguntando se a qualidade dos espermatozoides após a punção é boa. Exatamente. Tá? Claro que vai passar por uma avaliação, vai depender tanto da... A gente vai classificar espermatozoide quanto a morfologia e a motilidade. Dá para saber sim, a gente no laboratório classifica, a gente vê a morfologia, a motilidade do espermatozoide, para então a gente poder realizar a fertilização. Tá? Outra pergunta, um homem com varicocele e fragmentação de 73%, se fizer punção, há mais chance de ter melhores espermatozoides? Bom, essa pergunta a gente pode ficar a noite inteira para conversar a respeito disso. Mas, por partes, se um homem que tem varicocele tem fragmentação, está tudo interligado. Provavelmente, o ideal para esse caso, para esse paciente, lógico, você precisa ver a idade da esposa, se existem outros fatores associados, mas provavelmente se recomenda que você tente diminuir essa fragmentação alta. Um dos fatores, se ele tem varicocele, é operar a varicocele e esperar. Agora, se por algum motivo ele não é possível fazer a cirurgia, uma tática que a gente utiliza para a gente evitar usar o material que tem essa fragmentação alta é você recuperar espermatozoides não do epidídimo, que é o reservatório em cima do testículo, mas diretamente do testículo, aonde ainda não houve ou não há a formação da fragmentação. Claro que é diferente você usar o espermatozoide oriundo, proveniente do testículo, que ele ainda não está totalmente formado, caracterizado como um espermatozoide adulto, do que você usar um espermatozoide epididimário, que está formado, porém com a influência dessa fragmentação alta. Em linhas gerais, deve-se evitar fazer um tratamento de fertilização com essa fragmentação tão alta. Isso tem que ser o ideal é ser tratada antes e no laboratório se realizar o procedimento PICSI, tá? Ajuda bastante. A Paula perguntou um espermograma com concentração normal e morfologia diminuída, o que fazer? Bom, isso a gente pode, no laboratório, a gente vai vai usar o ICSI ou até o Super ICSI, para então encontrar o melhor espermatozoide quanto à morfologia, tá? Não é que a morfologia está diminuída, que significa que não tem espermatozoides normais nesse espermograma, pelo contrário, tem milhões ali que podem ser normais. Então, isso, usando um microscópio adequado, com objetiva, a gente consegue se encontrar o melhor espermatozoide. A Eliandra está agradecendo o Dr. Dalmo. Aquele caso que conseguimos nosso positivo. Meu marido tinha 27 anos de vasectomia. Beijo, Eliandra. Obrigada pelo carinho, tá? Bom, outras perguntas. Perguntam bastante até quanto tempo após a vasectomia vale a pena fazer a reversão. Bom, a gente sabe hoje que aproximadamente 10% dos homens se arrependem de vasectomia. A vasectomia é uma cirurgia simples, uma cirurgia corriqueira que se faz no mundo inteiro. Bom, para responder isso, a gente tem que pensar no casal. Então, idade da esposa, se doenças associadas ou não. O ideal é que o homem que pense nessa situação de reverter a vasectomia, que seja entre 10 e 12 anos o máximo de tempo de vasectomia, porque daí para frente, como eu já disse anteriormente, essa produção de anticorpo contra o próprio espermatozoide, nem sempre, depois que você reverte uma vasectomia, nem sempre o testículo reconhece isso e ele para de produzir o anticorpo, ele continua produzindo esse anticorpo. Então, o ideal é que essa reversão aconteça entre 10 e 12 anos no máximo. A gente deve esperar de 6 meses a 1 ano, às vezes, para ver se teve sucesso ou não. E uma coisa importante quando a gente fala em reversão de vasectomia
é sempre dizer que o casal que pensa em fazer a reversão e tem a opção, qual seria a outra opção? Fazer uma fertilização e você faz o PESA, que é a punção aspirativa do epidídimo. A diferença aqui, que sempre tem que se colocar para o casal, para eles tomarem a decisão, é que o casal que faz punção, o homem que é vasectomizado, que não deseja reverter e quer ter mais filhos e quer fazer uma punção, o PESA, isso inviabiliza posteriormente, se caso essa fertilização não der sucesso, a reversão de vasectomia. Por quê? Porque você faz uma punção nessa bolsa, nesse epidídimo, em cima do testículo, e você provoca uma fibrose ali. Então isso vai inviabilizar a cirurgia de vasectomia. Então, o casal que pensa em ter filhos e é vasectomizado, o fator masculino é o fator dominante aí, ele precisa, quando tomar a decisão, ter todas essas informações a respeito antes de dar o passo seguinte. Outra pergunta aqui da Joana. Existe uma alimentação para o homem melhorar a fragmentação de DNA aumentada? Olha, quer comentar? Olha, hábitos saudáveis são sempre bem-vindos. Então a gente sabe que existem antioxidantes no sêmen que combatem esses radicais livres, mas isso é muito pequeno. Os hábitos e vícios e aí, dieta equilibrada, então entra aí essas coisas. Então atividade física, não ter excesso com álcool, com gordura, estresse, atividade física. O uso de antioxidante oral ele é recomendado, né? Mas se você tem uma dieta balanceada, uma dieta equilibrada, você tem toda a necessidade suprida pela alimentação. Mas eventualmente você pode ter um aporte com algum suplemento como vitamina C e vitamina E para complementar isso aí durante um período às vezes a gente utiliza isso sim. A Camila perguntou: varicocele operada com diminuição significativa de espermatozoides é normal? Sim. Às vezes pode acontecer, né? A varicocele é uma doença tempo dependente. Então a gente acredita que o início da varicocele seja no menino que está iniciando a sua puberdade, ou seja, em torno dos 14, 15 anos, tanto que hoje existem campanhas na Sociedade Brasileira de Urologia para que não só o homem que vai fazer a rotina de próstata depois dos seus 45 anos, mas que hoje os adolescentes façam uma visita a um urologista para que justamente você consiga pegar esses adolescentes no início de uma varicocele, né? Então, a varicocele é tempo dependente, ela não é que ela apareceu hoje e amanhã ela já tem um reflexo, um impacto no sêmen. Isso é uma coisa crônica que vai acontecendo. O que eu quero dizer com isso? É que é diferente você operar um menino de 17, 18 anos com uma varicocele de operar um homem de 40 anos. A resposta do menino de 18 anos operado de varicocele, ele vai ser muito melhor do que operar um homem de 35, 40 anos, por exemplo, pelo tempo de evolução, pelo tempo que foi exposto a essa varicocele, né? Não quer dizer que não deva ser operado um homem de 35, 40, mas a resposta, ou às vezes opera e não tem uma resposta tão boa, eventualmente pelo tempo de exposição à varicocele. A Renata está perguntando como funciona a inseminação artificial, já que ainda não tenho condições de fazer FIV. Bom, claro, o casal precisa vir a uma consulta, né, fazer todos os exames. A inseminação, o seu marido ele precisa de no mínimo 5 milhões de espermatozoides para que a gente possa processar esse sêmen no laboratório. A gente faz, então, processa esse sêmen, em torno de 1h30 esse processamento. Depois disso, a gente já prepara, já solta, já envia um laudo pro doutor, e aí é super simples o processo. E aí a inseminação já pode ser realizada, tá? Mas é como se fosse um espermograma, vai ter avaliação microscópica, macroscópica desse sêmen, para então realizar o processamento, tá? Eu acho que aí só complementar, Patrícia, que assim, não é às vezes a escolha do paciente. Isso. Precisa ver se ela tem critérios mínimos, se ela não tem um fator feminino que impeça ou que permita que ela possa fazer a inseminação, e a mesma coisa do homem. Lógico, ninguém vai fazer uma fertilização sem ter uma necessidade, se eventualmente você pode até fazer uma inseminação
desde que você tenha condições para isso, condições médicas, condições clínicas para fazer isso. Né? Isso, por isso que é importante vir a um médico especialista, né? Às vezes está falando, mas por algum motivo, o fator masculino e feminino, não se possa fazer uma inseminação e que necessariamente tem que ser uma fertilização. Exato. Bom, para encerrar, a última pergunta da Patrícia, a varicocele pode voltar depois da cirurgia? Essa a gente já respondeu. Já. Não é comum de aparecer, de voltar. Caso tenham mais perguntas, podem enviar para o saúde@ipgo.com.br. A gente vai estar finalizando aqui o Instagram. E é isso, obrigada pela participação de todos. E estamos muito felizes, né? Portanto. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Boa semana para todos. Boa noite. Boa noite. Não. Foi? Parece aquela do jornal, quando acaba o jornal. Começa a subir